Uma história infantil que eu lembre? Ah, tem um que minha avó me contava, que eu conto até hoje para os meus filhos, da formiguinha. Você lembra, pai? Era uma história da formiguinha que acordava e pisava no gelo. Qual é a história infantil que você mais lembra? Você acredita que as histórias infantis elas podem esconder detalhes, coisas fantásticas, ensinamentos valorosíssimos para a nossa vida no que diz respeito a relacionamentos? Vem comigo que eu vou te contar essa. Antes disso, capricha aí no seu like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Toda semana você vai ter acesso a um vídeo com uma análise inteligente e descontraída a respeito de relacionamentos. Vem comigo! Era uma vez uma formiguinha que quando ela acordou, foi colocar o seu pezinho no chão, sentiu o pé gelado, gelado. Foi ver o chão estava todo cheio de gelo. Aí ela olhou para o gelo e falou, gelo, por que você gela meu pé? O gelo olhou para ela e falou, ora formiguinha, eu gelo seu pé porque o sol me derrete. Ah, então vou conversar com o sol. Chegou a formiguinha para o sol, por que você derrete o gelo? Ora, formiguinha, eu derreto o gelo porque a parede me tapa. Ah, então vou conversar com a parede. Chegou para a parede e falou, parede, por que você tapa o sol? Ora, formiguinha, eu tapo o sol porque o fogo me queima. Puxa vida, então vou conversar com o fogo. Chegou para o fogo e falou, fogo, por que você queima a parede, fogo? Ora, formiguinha, disse o fogo, eu queimo a parede porque a água me apaga. Puxa vida, então vou conversar com a água. Foi a formiguinha conversar com a água. Água, por que você apaga o fogo? Ora, formiguinha, eu apago o fogo porque o boi me bebe. Puxa vida, então vou conversar com o boi. Chegou pro boi. Boi, por que você bebe a água? Formiguinha, eu bebo a água porque o homem me mata. Então vou conversar com o homem. Chegou a formiguinha pro homem. Essa aqui é o final da minha avó, tá? Não sei se esse é o final verdadeiro. Você com certeza deve conhecer essa história com outro final. Chegou pro homem e disse, ô homem, por que você mata o boi? O homem olhou bem para a formiguinha e falou, olha formiguinha, eu mato o boi, mato o cachorro, mato o gato, mato o peixe e vou matar você também. Pisou na formiguinha, vê se pode. Tenho certeza que deve ter outros sinais dessa história que você conhece. Mas vamos analisar essa história do ponto de vista dos relacionamentos. Se você parar para pensar, todos os personagens dessa história tinham um motivo pelo qual ele estava prejudicando o outro. O gelo prejudicava a formiguinha por causa do sol. O sol prejudicava o gelo por causa da parede. E assim por diante até chegar no homem. E isso é muito comum nas nossas relações hoje. Nós temos as nossas dificuldades, sim, nós somos seres humanos cheios de falhas. Mas nós temos a péssima mania de colocar a responsabilidade e a culpa nos outros pelas nossas atitudes ruins. Existe uma tendência do ser humano de sempre achar um culpado. Eu tinha um grande amigo que falava que o contrário de aprender é achar um culpado. Às vezes, ao invés da gente aprender com a situação, reconhecermos os nossos erros, partir para uma outra ótica, para uma outra maneira de fazer as coisas, uma outra maneira de se relacionar, uma outra maneira de falar, uma outra maneira de reagir para com as mesmas circunstâncias, a gente acaba e arruma um culpado. A gente coloca um outro personagem na história para poder justificar as nossas ações. E aí? Será que nós temos reconhecido aquilo que nós falhamos? Será que nós reconhecemos que nós assumimos a responsabilidade por aquilo que nós fazemos? Ou nós estamos sempre arrumando uma justificativa ou um culpado para as nossas ações? Nós estamos arrumando desculpas ou pedindo desculpas quando nós erramos? Isso é algo que eu queria desafiar você a fazer. Nessa semana, vamos olhar para nós mesmos. Ao invés de arrumar desculpas para as coisas, vamos pedir desculpas pelos nossos erros. Esse é o primeiro grande tesouro dentro dessa historinha. E uma coisa muito importante que eu queria deixar para você é a seguinte: quem fere sempre foi ferido. Ou seja, quem fere é porque já foi ferido. Não estou dizendo isso para justificar comportamentos agressivos, sabe, falas agressivas, falas ofensivas, né, que ofendem, que chateiam. Eu estou dizendo isso para motivar você a ser um pouco mais empático, a entender que às vezes se o seu chefe, seu gestor, sua família, alguém do seu meio, aí, dos seus relacionamentos, se essa pessoa ela tem um perfil um pouco mais assim agressivo, um pouco mais espinhoso, provavelmente é porque um passado muito próximo, ou até mesmo um familiar mais distante, ela foi muito ferida, uma pessoa muito chateada, uma pessoa com o coração ali um pouco mais cheio de cascas. Então essa é a maneira que as pessoas têm de se defender dessas situações. Então como que o gelo se defendia da acusação da formiguinha? Se defendia por conta do sol. Ou seja, o sol feria o gelo, então o gelo vai ferir a formiguinha. Nem sempre a gente consegue devolver o sentimento ou resolver uma situação mal resolvida com aquele que nos feriu. Às vezes aquele que nos feriu nem existe mais, nem vivo mais está, né? Então a gente transfere aquela nossa dor que a gente tem para um ente
para outras pessoas que nem tem nada a ver com a situação. Outra pérola importante dessa história é a seguinte: imagina só, se ao invés do homem ter pisado na formiguinha, ele tivesse pedido desculpas, tivesse gerado uma reação em cadeia de pedidos de desculpas. Imagina, o homem pede desculpa para o boi pede desculpa para a água, que pede desculpa para o fogo, que pede desculpa para a parede, que pede desculpa para o sol, que pede desculpa para o gelo, que pede desculpa para a formiguinha. Essa história teria acabado por ali e todos os personagens dessa história estariam muito mais saudáveis no final de tudo. Então, outro desafio que eu quero passar para você hoje nessa semana é o seguinte: peça desculpas, peça perdão. O perdão é uma ferramenta fantástica. Olha só, Jesus, quando estava na cruz, ele olhou para Deus e falou: Deus, essas pessoas não sabem o que estão fazendo, perdoa essas pessoas. Olha só que fantástico. O perdão, ele é mágico, o perdão é terapêutico, o perdão, ele é sobrenatural. Beleza? Se esse assunto foi legal para você, deixa o seu comentário aí embaixo, se isso fez diferença na sua semana. Comenta comigo aí, me chama lá no Instagram, me chama no WhatsApp, vamos bater papo a respeito dessas situações. Beleza? Um grande abraço e até a próxima! E todo esse trabalho fantástico aqui que você tem conferido só é possível por conta da parceria que eu tenho com o curso Cinegrafia. Confere o trabalho deles lá, link na descrição.